Imagine que você é um monge beneditino no final dos anos 1500, quando o mundo caminha rapidamente para uma nova era. Cantos inexplorados do mapa mundial estão começando a ser preenchidos cada vez mais. À medida que os territórios se expandiam para o oeste, também crescia a influência da Igreja Católica. Mas então, apenas 13 dias após tomar posse, o Papa morreu subitamente. Com a propagação sem precedentes do cristianismo nos novos territórios, este era, no mínimo, o pior momento para a sede papal ficar vaga. O segundo conclave papal do ano é iminente. Se nesses tempos você for um monge estudioso, encarregado de trabalhos acadêmicos que a Igreja espera que você faça, embora talvez não seja o maior dos clérigos, isso lhe dará credibilidade suficiente para ter acesso a um dos arquivos mais extensos e exclusivos do mundo. Os arquivos secretos do Vaticano. E se, novamente e hipoteticamente, isso fosse você? Sem dúvida, um dia você tropeçaria em um documento de 400 anos, que supostamente previa o destino da grande igreja. O documento é uma lista de 112 frases curtas e enigmáticas em latim. Cada uma descreve um futuro papa, começando com Celestino II em 1143, proferida por São Malaquias durante sua visita ao Vaticano. Em 1139, a profecia ficou esquecida sob os pisos da Basílica de São Pedro. Mas, para seu espanto, ao abrir o documento, você descobrirá que cada profecia dessa lista foi incrivelmente precisa. Cada descrição corresponde a um certo papa do seu tempo. O falecido Papa Urbano VII foi o 74º, e todos vocês daquela época esperam que o 75º assuma o cargo. No entanto, há mais do que isso. A lista também prevê papas ainda não eleitos. Mais 37 papas até o fim dos tempos, quando o juízo final virá. Infelizmente, o que contamos a você não é uma história fictícia. Na verdade, esse exato cenário aconteceu com um monge real no final do século XVI, chamado Arnold de Uyon. Ele era um monge beneditino e historiador que redescobriu a documentação da profecia de São Malaquias de 1139, enquanto estudava os arquivos do Vaticano. Uyon incluiu a lista de futuros papas em sua obra publicada Lignum Vitae. Conhecida como a Profecia dos Papas, cada frase nela descrevia de perto um papa específico, correspondente ao seu número, seja por alusão ao seu local de nascimento, brasão de armas ou personalidade. Às vezes também descrevia eventos importantes durante o pontificado em questão. Por exemplo, o Papa a ser eleito no segundo conclave de 1590, o Papa Gregório XIV, foi chamado de ex antiquitate verbis, que pode ser traduzido como da cidade antiga. O pai do Papa Gregório XIV, Francesco Sfondrati, era senador de Milão. Milão, fundada em 400 a.C., é considerada a cidade antiga em questão. Por outro lado, o próximo Papa, Urbano VIII, foi chamado de Lilium et Rosa, significando lírio e rosa. Durante seu pontificado, esse Papa teve relações diversas com a França e a Inglaterra, simbolicamente representadas pelo lírio e pela rosa. Todas as frases latinas da série estão listadas cronologicamente, cobrindo um período de aproximadamente 900 anos desde a época de São Malaquias. Cada lema é breve, com quase nenhuma pista além de algumas palavras em latim, todas exceto a última. No final da lista está uma linha mais longa que diz: Petrus Romanus, quibus transactis civitas septicolis diruetur, et iudex tremendus iudicabit populum suum. Finis. O que significa: Pedro, o romano, alimentará suas ovelhas em meio a muitas tribulações e, quando estas terminarem, a cidade das 7 colinas, ou seja, Roma, será destruída e o terrível juiz julgará seu povo. Fim. Em outras palavras, Pedro, o romano, provavelmente será o último papa da Igreja Católica. Ainda mais perturbador, a linha acrescenta um detalhe inquietante. Não só Pedro, o romano, será o último papa, como seu pontificado testemunhará a destruição de Roma e sua condenação. Esta observação final sombria seria uma referência ao juízo final e ao Apocalipse? Se sim, isso significa que a vinda de Pedro, o romano, é um sinal do fim dos tempos? E o Papa Francisco é o último Papa? Antes de nos aprofundarmos nisso, vamos olhar para a vida de São Malaquias, que supostamente proferiu essa profecia. Seu verdadeiro nome era Maile Maedoc Ua Morgair, e ele foi arcebispo de Armagh, na Irlanda do Norte, no século XII. Curandeiro, milagreiro e profeta, São Malaquias viajou por toda a Europa e teve contato próximo com figuras importantes da Igreja, como São Bernardo de Claraval, que posteriormente escreveu sua biografia.
Durante uma visita a Roma, por volta de 1139, acredita-se que ele tenha recebido uma visão profética com a sucessão de todos os papas desde o Papa Celestino II, eleito em 1143, até o fim dos tempos. Essa profecia ficou conhecida como Profecia dos Papas. O manuscrito permaneceu desconhecido até ser publicado em 1595 por Arnold de Wyon, um monge beneditino, em seu livro Lignum Vitae. Mas por que não foi publicada por mais de 400 anos? Por que a Igreja manteve silêncio por tanto tempo? Como um documento tão importante que narra o futuro da Igreja e da humanidade, foi quase esquecido. Diante do medo e pânico que esse texto causou, há uma explicação plausível. Tudo pode ter sido uma fraude elaborada, e por ninguém menos que Arnold de Wyon. Como algo assim poderia ser uma grande farsa, ainda mais envolvendo um respeitado estudioso do Vaticano? Que ganho ele teria ao criar uma falsa profecia? A resposta pode estar na política tumultuada do conclave papal. O conclave é uma assembleia de cardeais para eleger um novo papa. Mas, na prática, é uma eleição cercada de segredos e manobras políticas. O local é selado e ninguém entra ou sai até a escolha final. No segundo conclave de 1590, houve até interferência real. Filipe II da Espanha enviou listas de candidatos aprovados e vetados. E é aí que de Wyon entra. Ele tinha um amigo, Girolamo Simoncelli, candidato ao papado. Simoncelli era de Orvieto, Urbis Vetus, cidade antiga, o que se encaixava no lema Ex Antiquitate Urbis. Alguns historiadores acreditam que de Wyon inventou a profecia para dar credibilidade ao amigo. Porém, Simoncelli não virou papa. O trono ficou com Gregório XIV, que, coincidentemente, estava na lista de Filipe II. Essa teoria parece encerrar o debate sobre a veracidade da profecia. São Bernardo, biógrafo de São Malaquias, nunca a mencionou. A maioria dos estudiosos concorda que foi uma farsa de Wyon. Mas há um detalhe intrigante. Uma carta de 1587 já citava um dos lemas, de Rore Caeli, do Orvalho do Céu, atribuído ao cardeal Albani, não a um papa. Será que de Wyon criou a lista antes de anunciá-la? Ou será que a profecia é real? Seja como for, muitas frases da lista se encaixaram nos papas seguintes. Por exemplo, Bento XV, 1914-1922. Religio depopulata, religião devastada, coincidindo com a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, que promoveu o ateísmo. João 23, 1958-1963. Pastor etnauta, pastor e navegador. Patriarca de Veneza, cidade marítima. João Paulo II, 1978-2005. De Laboris Solis, do trabalho do Sol, eclipse. Nasceu e foi enterrado durante eclipses solares. Bento XVI, 2005-2013. Glória Olivae, glória da oliveira, símbolo de paz alinhado com seu foco em reconciliação. Com a renúncia de Bento XVI, em 2013, os que conheciam a profecia temeram. Ele era o 13º Papa na lista. O próximo, Francisco, seria o 12º. E o seguinte, Pedro Romano, o último. O Papa Francisco chocou o mundo com suas visões progressistas, como abençoar casais homoafetivos e criticar o consumismo. Seu nome também gera especulação. Seu pai se chamava Pietro, Pedro. Será que Francisco é o precursor de Pedro Romano? E será que Pedro Romano será um líder luminoso ou um agente do caos? A profecia não diz, apenas que seu reinado será turbulento, seguido pela destruição de Roma e o juízo final. No fim, a resposta depende da sua fé. A origem da profecia é duvidosa, mas sua precisão recente é assustadora. Há décadas, circulam rumores de práticas ocultas e conhecimentos secretos no Vaticano.
Mas isso é assunto para outro vídeo. O Papa será Pedro, o Romano, o último Papa. Segundo a profecia, ele apacentará as ovelhas em muitas tribulações. E quando essas tribulações terminarem, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará o povo. Fim. Se isso for verdade, então estamos vivendo nos últimos dias da Igreja Católica, e talvez do mundo. Essa ideia naturalmente gerou muito medo, dúvidas e teorias da conspiração. Para alguns, é apenas coincidência. Para outros, é um sinal claro do fim dos tempos. Mesmo assim, há muitos céticos. Historiadores e estudiosos do Vaticano continuam a insistir que a profecia de São Malaquias não passa de uma falsificação elaborada, escrita por De Vion com motivos políticos. Mas, independentemente de sua origem, é inegável que muitas das frases correspondem surpreendentemente bem aos papas da história, especialmente nos tempos modernos. E isso nos leva a uma pergunta final. Será que a última linha da lista é literal ou simbólica? A destruição de Roma pode ser física ou pode representar a queda da influência da Igreja. O juiz terrível pode significar o fim literal dos tempos ou uma metáfora para um grande acerto de contas espiritual. Por enquanto, tudo o que podemos fazer é observar, refletir e aguardar.